Hoje, amados, paz e graça, podeis vos assentar. Como é bom, mais uma manhã de domingo, hoje uma manhã um pouco mais fria, né? Mas ainda a gente está no inverno, né? A partir de amanhã que muda a estação. Então vamos aproveitar esse último friozinho. Quem gosta, quem não gosta, como eu, está muito feliz por estar chegando a primavera. Mas que bom! Só que entendemos que todas as coisas foram dadas por Deus e nós temos que aprender a respeitar e viver conforme a vontade do Pai. Apesar de ser uma manhã um pouquinho mais gelada, mas nós podemos estar nos aquecendo com esse amor mútuo, como corpo de Cristo, como família do Senhor. A noiva de Cristo, toda ela adornada à espera do noivo. E nós, como igreja, estamos aqui preparados à espera do nosso Redentor, porque Ele vive, e a promessa dele de estar conosco todos os dias, e um dia voltará para levar a sua noiva. Quando nós entendemos dessa forma, nós sabemos quem está no controle da nossa vida, em quem nós temos confiado, em quem nós temos vivido, colocado toda a nossa esperança. As pessoas hoje estão se perdendo porque não têm mais esperança, ou estão procurando esperança em tantas coisas. Mas para que haja essa esperança, você precisa ter um arrependimento. O ser humano ele não entende o que é o arrependimento. O arrependimento ele é uma mudança total de forma de vida. Muitas pessoas se confundem com arrependimento, achando que é simplesmente pedir perdão. Mas é muito mais profundo. E é justamente nesta manhã sobre isso que eu quero compartilhar com a igreja. Mas o que é o arrependimento? Quando a gente entende isso, verdadeiramente nós podemos dizer: eu estou seguindo e trilhando esse caminho que vai me levar à eternidade com o Pai. Lembrando para os que estão em casa assistindo o culto nesta manhã, nós somos a primeira igreja batista na cidade de Papanduva, no Planalto Norte do estado de Santa Catarina. Nosso endereço é Rua Tenente Eli Howell, número 1253, bem no centro da cidade. Você é muito bem-vindo para poder participar com a gente. Que Deus possa abençoar você e a tua casa. Nesse momento eu também peço para você que está em casa, se você puder, deixar todos os seus afazeres para ficar compartilhando essa meia hora de ministração da palavra. Com certeza Deus vai falar com você. Muitas vezes a gente está em casa, né? A gente está assistindo a live, a gente coloca o celular do lado e fica só ouvindo, né? Mas é muito melhor você poder parar para compartilhar esse momento. Os nossos dias são tão corridos que o ser humano acha que 24 horas já é pouco tempo, né? Mas a palavra de Deus diz que os últimos tempos seriam abreviados. Por isso que a semana parece tão rápida, o dia tão rápido, o mês tão rápido, o ano, porque está se acumulando. Porque a volta de Cristo cada dia está mais próxima. Quero convidar você que tem sua Bíblia, se puder abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 17. Mateus 4, 17. Aqui também vai ser projetada. Eu vou ler apenas a segunda parte do versículo 17, que diz: Desde então começou Jesus a pregar: arrependam-vos, porque o reino dos céus está próximo. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti pela Tua fidelidade, reconhecemos a Tua soberania como Senhor, Salvador. Reconhecemos que nada somos, nada temos, se não for a Tua permissão. Muitas pessoas não entendem que tudo que acontece na nossa caminhada é permissão do Senhor. Muitos livramentos, muitas decepções também que acontecem, é porque Deus permite para que nós possamos ser moldados. Que a palavra dessa manhã possa resplandecer no coração de cada um, porque sabemos que Tu és vivo e está nos abençoando em todo o tempo. Pois eu oro em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Palavra arrependimento, ela é uma palavra que tem sido esquecida muitas vezes nos púlpitos das igrejas. Falar em arrependimento parece que muitas vezes constrange os ouvintes, porque hoje as pessoas estão
Muitas pessoas estão indo às igrejas não para buscar o arrependimento, mas sim para buscar os benefícios que Deus pode te alcançar. E isso acaba se tornando triste. Então eu não vou falar sobre arrependimento, porque o arrependimento ele vai de encontro à vida do ser humano. Eu posso magoar pessoas, as pessoas talvez não queiram mais vir na igreja, mas a responsabilidade de pregar a palavra é minha. E se Deus orienta a falar sobre isso, nós temos que falar. Nós não podemos calar os nossos lábios, porque quem salva é Cristo. Nós apenas estamos passando a sua palavra. Então, se a pessoa ficar triste com a palavra, ela está ficando triste com quem é o autor da palavra, é Cristo. Eu não posso usar de argumentos meus para tentar confrontar as pessoas. Eu tenho que usar a palavra porque ela é verdade. Não posso buscar situações minhas para confrontar as pessoas tentando dizer, você está totalmente errado. Não, a palavra que nos confronta e mostra aonde estão os nossos erros. Por isso que, em relação ao arrependimento, na Bíblia, existe um mandamento para o arrependimento. Quando a gente olha para a vida de Jesus, o primeiro sermão, que a gente está baseado nesse texto aqui, daí em diante Jesus começou a pregar e dizer, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. A primeira mensagem de Cristo no seu ministério foi arrependimento. E quando a gente olha lá em Apocalipse 3:19, ele também, encerrando o seu ministério, ele manda essa palavra para a igreja do Apocalipse, dizendo, repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Ele está nos orientando do começo ao fim do seu ministério a prática do arrependimento. Mas o que é arrependimento? Nós temos que entender que todos nós somos chamados ao arrependimento. E é isso justamente hoje que eu quero estar passando para a igreja. O significado verdadeiro do arrependimento. A primeira atitude que eu vejo nesses contextos que eu acabei de ler, o arrependimento ele é muito maior do que uma convicção. Existem muitas pessoas convictas do seu pecado e entendem que precisam se arrepender, mas não mudam de vida. Elas são convictas do erro, da falha, mas não querem se arrepender. Eu sei que estou errado, eu sei que estou fazendo as coisas, tendo práticas que não condizem, mas para mim está tudo bem. Eu vou continuar vivendo dessa forma. No livro de Atos, o apóstolo Paulo, ele escreve no capítulo 24, versículo 25, quando ele diz assim, quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse, basta, ou chega, por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Aqui a gente pode observar que o apóstolo Paulo, ele estava pregando e falando para Félix. E o que Félix fala? Ele ficou espantado com a palavra, porque foi confrontado com essa palavra. Ele tinha convicção dos seus erros, mas ele não se arrepende. Ele fala, para por aí, não quero mais ouvir. Talvez com você tenha acontecido também, e você está falando do amor de Deus para alguém, e a pessoa fala, não, pare. Religião e política ninguém discute. Mas a religião nós não discutimos, nós pregamos a palavra. Nós dialogamos. E se você vê que está chegando um momento onde aquilo vai se tornar uma discussão, pare. Então Félix, ele confronta Paulo e diz, não, chega, para por aí. Porque muitas vezes, quando o sapato aperta no calo, a gente prefere tirar o sapato, Não queremos continuar mais um pouco. E Félix, ele entendia isso. Ele estava convicto, mas ele não procedeu ao arrependimento. Quantas pessoas sabem que são alcoólatras, drogadas, se prostituem, sabem dos seus erros, das suas falhas? Quantas pessoas agem, são corruptas, conhecem, sabem, mas eu vou continuar. Quantas pessoas agem de forma totalmente errada, convictas, conscientes,
o seu erro, mas não querem um arrependimento. Não querem uma mudança de vida. O arrependimento, ele gera mudança de vida. Por isso que as pessoas têm que ser confrontadas com a palavra. Não é com regras, não é com disciplinas, mas é com a palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O arrependimento, ele vem a partir do momento que você conhece a verdade e começa a praticá-la. Até então, que eu citei aqui, tantas outras pessoas conhecem a verdade, mas não são confrontadas, ou não querem ter uma mudança. Aí a responsabilidade é dessa pessoa com Deus. Por isso que Jesus em todo o tempo ele fala, arrependam-se, mudem de vida, tomem uma posição. A segunda atitude que eu vejo nesse contexto, o arrependimento, ele é muito mais do que uma confissão de pecados. Muitas pessoas, podem até confessar os pecados, mas não geraram arrependimento. Quantas pessoas fazem penitências, fazendo sacrifício físico para perdão de pecados? Confesso, eu entrego, mas não há arrependimento. Existem vários episódios na Bíblia que a gente vê de pessoas entendendo e confessando o seu pecado, mas não houve arrependimento. A primeira pessoa que eu vejo que confessou seus pecados, mas não houve arrependimento foi Faraó. Faraó, ele confessou os seus pecados por temor, por medo. Quando a gente olha lá em Gênesis 9, 24, a gente vê que Deus mandou para Faraó chuva de granizo, fogo, para que ele libertasse o povo do Egito. E o que ele fala? Ele reconhece e diz, eu pequei, eu estava com o povo de Deus escravo aqui. Deus mandou Moisés Faraó para libertar o seu povo, mas somente a partir das pragas, aí ele libertou. Mas não houve um arrependimento. Ele entendeu o seu pecado, ele viu que estava errado. No versículo 34 do capítulo 9, ele fala isso. Tendo visto Faraó que cessaram as chuvas e as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. E a gente sabe no contexto, que eles vieram com seus carros, perseguindo o povo de Deus e acabaram morrendo na travessia do mar. Ele entendeu que pecou, mas não houve um arrependimento. Muitas pessoas também sabem que pecaram, até confessam o pecado, mas continuam vivendo da mesma forma, continuam vivendo do mesmo jeito. Parece que é muito mais simples, é muito mais fácil. Eu confessei, tirei aquele fardo, mas se não adianta você tirar o fardo e ficar segurando na corda. O confessar, o arrepender significa lançar sobre Cristo toda essa carga que está sobre você. Você não precisa carregar essa carga, porque Deus pode carregar. É mais ou menos como conta aquela história, Uma pessoa estava andando numa estrada com um saco de moagem nas costas, e aquele saco estava pesado. Aí passa um senhor com uma carroça e oferece carona para aquele homem. E aquele homem aceita, puxa vida, agora vou aliviar o peso. E ele sobe na carroça e ele mantém aquele saco nas costas. E numa altura o carroceiro fala para ele, por que você não coloca esse saco em cima da carroça, Tira das tuas costas. Ele fala, não, é para aliviar o peso da carroça. Que diferença vai fazer? Ele continuando sobrecarregado, achando que estaria aliviando o peso da carroça. Muitas vezes nós fazemos assim com Deus. Nós não queremos lançar sobre Ele esse peso. Eu estou com Cristo, mas eu não vou abrir mão. As pessoas se arrependem dos seus pecados, confessam os seus pecados, mas não há uma transformação, porque ficam carregando aquilo no coração. Satanás, o enganador, ele fica pressionando a vida da pessoa e dizendo, olha, você não tem mais jeito, para você não há arrependimento, para você não há salvação, você é um pecador. E a palavra de Deus diz que todos pecaram. Não foi somente um, todos pecaram
E nós temos que aprender a lançar sobre Deus tudo isso e viver de uma maneira diferente. Ainda quando a gente vê, então, a confissão aqui do faraó por causa do medo, mas também aquela confissão hipócrita. Né? Qual é essa confissão hipócrita? A confissão de Balaão. Né? Balaão, ele queria servir a Deus, mas ele também queria tirar proveitos dos ganhos financeiros em cima do povo. É aquele político corrupto, né? O importante é que ele esteja bem. Então Balaão, ele queria viver, né, de uma forma muito boa, mas ele queria tirar os benefícios em cima dos outros. E Balaão está andando com sua jumenta e um anjo do Senhor aparece em sua frente e ele não vê. E aquela jumenta fala com ele, com Balaão. Imagina a situação, né? A sua jumenta, a sua montaria falando com ele e dizendo que o anjo do Senhor estava falando. É um dos únicos episódios na Bíblia que a gente vê que um animal falou com o homem. E Balaão, naquele momento que a jumenta falou, ele fica apavorado. Né? Números capítulo 22, versículo 34 diz assim: Então Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei, porque não soube que estava nesse caminho para te opor a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Houve um arrependimento, mas na realidade nunca houve um arrependimento. Houve, né, algo na consciência, um peso na consciência. Eu estou errado, então eu vou voltar. Não houve um arrependimento verdadeiro e ele continuou com as mesmas práticas. Também a confissão, muitas vezes feita pela metade. Né? O rei Saul era muito poderoso em fazer isso, em achar que poucas palavras poderiam livrá-lo. Né? O rei Saul, ele decidiu ficar com todos os despojos de guerra, né? Quando era proibido, que Deus mandava queimar todos os despojos de guerra, ele resolveu ficar com um pouco para ele. E quando ele foi confrontado pelo profeta Samuel, né, isso está lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 24, ele fala: pequei. Né? Ele entendia. Então ele tinha noção verdadeira da sua falha. Mas ele fala: então disse Saul: violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. O que ele fez? Jogando a responsabilidade da sua falha em cima dos outros. Eu levei os despojos porque eu tive medo de os meus soldados se revoltarem contra mim. E tinha muita coisa boa ali, então nós aproveitamos e levamos junto. Tentando jogar a culpa no outro. Mais ou menos quando dá um acidente de trânsito, né? Nunca ninguém está errado, né? Sempre o outro. Mas foi você que veio muito rápido, né? Mas você cortou a preferencial. Mas se você tivesse vindo mais devagar, você não teria batido. Então a gente sempre procurando lançar a culpa nos outros, né? E muitas vezes a gente usando Satanás, dizendo, né? Satanás me usou, Satanás me tentou. Sim, a Bíblia fala que nós somos tentados todos os dias, mas o ceder à tentação é nossa responsabilidade. O abrir mão, o deixar, né, Satanás trabalhar na nossa vida, nós que permitimos. Então nós temos que ter cuidado. Nós não podemos jogar a culpa toda nele. Sabemos que ele é enganador, né? Ele vai tentar nos tirar do caminho, mas muitas vezes é muito mais fácil, né? Eu fiz aquilo errado porque o Henrique estava fazendo, eu fui com ele. Eu fui na onda, né? Tem muitas pessoas que entram na onda e querem surfar conforme a onda está levando, e depois a culpa é da onda, porque a onda quebrou e eu caí. Então a culpa não foi minha que fui surfar naquela onda, a culpa é da onda que quebrou. Amados, nós temos que ter convicção de quem é Deus na nossa vida. Por isso Saul disse: pequei, mas ele tinha desculpas. Ele queria, né? Como rei, ele poderia usar todas as suas artimanhas. E ele usou para se mostrar como
uma pessoa afligida, uma pessoa que estava sendo, os outros estavam levando ele. Nós também podemos ver uma confissão elaborada ou uma confissão planejada. Isso aconteceu com Acã. Quando a Bíblia fala do pecado de Acã, então Acã na batalha de Jericó, ele também fez como Saul. Ele levou os despojos de guerra. E quando ele é confrontado por Josué, em Josué 7, ele diz: verdadeiramente pequei. Eu sei que eu pequei. Mas a sua confissão ela foi tão planejada, né, que ele não estava arrependido do seu pecado. Mas ele estava, né, com temor porque foi descoberto o seu pecado. Ele não estava preocupado porque ele levou os despojos. Ele estava preocupado, um exemplo, né, porque foi pego com a mão na massa. Quantas pessoas não estão preocupadas com as suas falhas? Tentam fazer o culto, né, mas quando vem as claras, aí não... tudo bem, já fiz, passou, isso é passado. As pessoas não querem assumir a sua responsabilidade. O ser humano, né, ele não tem, ou ele criou uma habilidade, né, para tentar fugir sempre das coisas, sempre usando outro em seu lugar. Então o pecado de Acã foi o quê? Não ter um arrependimento verdadeiro. Reconheceu, confessou, mas não se arrependeu. Será que você não conhece pessoas que agem dessa forma? Ou talvez lá no teu íntimo, muitas vezes você não tenha agido assim? E existe um exemplo célebre, né, na palavra de Deus lá no Novo Testamento. Uma confissão desesperada. Judas. Mateus capítulo 27, versículo 4 diz: Judas disse: pequei traindo sangue inocente. Essa é a última parte do texto. Ele confessou depois de ter traído Jesus. Houve um arrependimento. Houve sim. E ele chegou tanto que ele vai e joga as moedas de volta, as 30 moedas de prata, as quais ele recebeu por ter oferecido Jesus, né? Ter denunciado quem era Jesus. Então, quando a gente vê essas imagens de Jesus, né? Um homem loiro, olhos azuis, né? Pense, um cara lá em Jerusalém, naquela região do Egito, uma região de pessoas com a pele mais escura, precisava de um traidor. Se ele fosse esse homem que as imagens hoje mostram, um homem, um cidadão romano, né? As imagens feitas de Jesus é de um homem romano, um homem claro, olhos claros, então não precisaria ter a necessidade de um traidor. Jesus era parecido com os que ali estavam. Ele não era aquele homem de olhos claros, cabelos compridos, ele era um homem igual aos outros. Por isso houve a necessidade de um traidor. Senão ele teria destaque no meio de tudo. E Judas, justamente é aquela pessoa que foi usada para trair. Mas isso, né, quando ele fala que ele pecou, né, peguei traindo sangue inocente, o que ele estava dizendo? Que foi simplesmente uma confissão de remorso. Eu estou triste, porque eu peguei e agora levaram o nosso mestre para a morte. E o que isso aconteceu? O arrependimento, amados, ele não é simplesmente uma convicção ou uma confissão de pecados. O arrependimento, ele é uma transformação de vidas. E o que aconteceu com Judas? Essa confissão desesperada, ele foi e tirou a vida. Ele foi e suicidou-se. Quando a gente vê na vida de Pedro também, Pedro pecou e houve arrependimento, houve. Quando ele reconheceu, né, que Jesus tinha falado para ele: antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. E naquelas situações ele me negou 3 vezes. Quando ele foi confrontado: você é um deles. E ele diz: não, eu não sou. Aí novamente ele é confrontado: não, você é um deles. O teu modo de falar é igual ao deles. E ele diz: não sou. Muitas vezes nós somos confrontados e preferimos fugir, não assumindo a responsabilidade.
E o galo cantou pela terceira vez. E Pedro chorou amargamente, se arrependeu. Houve um arrependimento, houve uma mudança de vida. Não foi como uma confissão desesperada de Judas que foi lá. Houve, né, aquele sentimento naquele momento, aquele remorso, e ele foi lá e tirou a própria vida. Hoje existem tantas pessoas tirando a própria vida porque não conseguem olhar nos olhos do Pai e se arrepender e querer mudar de estilo de vida. O arrependimento ele faz em nós, ele gera em nós algo transformador. O arrependimento ele gera em nós algo muito profundo. É muito profundo quando nós entendemos que Jesus morreu na cruz por mim e por você e precisamos nos arrepender, precisamos mudar de vida. Só assim nós herdaremos o reino do céu. O arrependimento ele é uma mudança de coração. Quando está falando coração, né, a Bíblia sempre, quando fala em coração, ela está se referindo à mente. Né? O nosso coração não tem sentimentos. É um mecanismo onde ele é usado para fazer o bombeamento do sangue. Mas o coração ele é a nossa mente. A nossa mente tem que ter uma transformação, tem que ter uma mudança. Tá? Você não vê uma pessoa que fez uma cirurgia para mudança de mente. Não, mas você já viu pessoas fazendo cirurgias para mudar o coração. Aquele coração já não está funcionando bem. Né? Se o coração fosse ele que ordenasse toda a mente, você ia fazer um transplante de coração, você ia ter a mente do outro. Então nós temos que entender que essa mudança de mente, né? Muitos dizem que o arrependimento ele é uma volta de 180 graus. E realmente é, sem dúvida, né? A palavra de Deus diz que nós temos que o arrepender, ele leva você a dar uma meia volta no pecado e se voltar a Cristo. Se você estava andando aqui, você vai começar a olhar para cá. Muitas pessoas não entendem que tem que ter essa mudança. Precisa essa mudança. Existe uma ação negativa, né, quando você não muda. Mas a ação positiva, ela traz uma transformação. A ação negativa, você fica sobrecarregado, você continua agindo da mesma forma. Muitas vezes é uma desculpa, né? Vem o remorso e você pede perdão, mas você não se arrepende, porque você volta e pratica o mesmo erro, o mesmo delito. Quantas vezes você está assistindo um jornal, aí aparece, aprenderam uma pessoa e ele já é reincidente. Então, o preço para ele vai ser mais caro. A pena vai ser, quando a pessoa é reincidente, é mais cara. Ele vai ter que pagar mais tempo de pena. E muitas pessoas têm esse remorso e continuam agindo da mesma forma, continuam vivendo do mesmo jeito. O apóstolo Paulo, em Atos 20, 21, ele diz que devemos estar firmes, né, testificando tanto aos judeus como a gregos acerca do arrependimento para com Deus e da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A mudança, o arrependimento, ele vai fazer com que você testemunhe, que você viva com o brilho de Deus. Por isso que eu falo, amados, aqui dentro da igreja é fácil ser cristão. Aqui é simples. Todos estão agindo da mesma forma. É um corpo, é uma família. A maior dificuldade é quando você passa daquela porta. Porque ali você vai ser apenas um indivíduo e você vai ter que deixar resplandecer a imagem de Deus na tua caminhada. Hoje nós vivemos num tempo de pandemia que temos que usar máscara, né? Mas tem pessoas que usam máscara mesmo fora de pandemia. Mas não essa máscara que nós usamos, uma máscara espiritual. Dentro da igreja eu sou santo, ali fora a minha conduta é uma conduta que não é digna, é uma conduta que não testifica com o brilho de Deus. É isso que ele fala. É isso que ele fala. São pessoas que se arrependem pelo remorso, tá? Talvez pela convicção, mas não é um arrependimento firmado em Cristo. Eu tenho medo da consequência do meu pecado, então eu vou pedir perdão.
palavra de Deus diz que Ele é fiel e justo para perdoar todos os pecados? Sim, Ele é. Mas até quando? Até quando você vai continuar brincando com Deus? Até quando você vai levar Deus na brincadeira? Até quando você vai continuar achando que é simplesmente uma partida de futebol, né? Se eu não estou bem hoje, o treinador me coloca no banco. Mas amanhã eu volto, estou bem de novo, então eu estou jogando na linha. A vida com Cristo não é brincadeira, amados. A vida com Cristo tem que ser uma vida irrepreensível. O que Deus exige de nós não é algo simples. Ele exige um caráter de excelência. Com Deus não é simplesmente você estar numa escola que você é aprovado por ser mediano, né? Você não é aprovado porque é o melhor. Você é aprovado por ser mediano. Todos que chegam na média vão passar de ano. E com Cristo, Ele quer que você tenha um caráter transformado. Se nós temos que ser exemplos de Cristo, se nós temos que seguir os seus passos, o apóstolo Paulo diz, né, que ele tem o caráter de Cristo, que ele caminha para ter uma vida totalmente diferente. Então você não pode viver de qualquer jeito. Aqui você é o santo, você canta, você pula, você ora, você dá glória a Deus, e ali fora você tem um caráter totalmente distorcido. As pessoas olham para você, não, essa pessoa não é aquela pessoa que eu conheci. Amados, Deus quer que haja uma transformação. Você não pode arrepender-se a menos que dê uma meia volta e volte a Cristo. O mundo jaz no maligno e você não pode continuar. Você tem que ter essa mudança, você tem que ter essa transformação. Você deve dizer a Deus que está arrependido dos seus pecados e dar meia volta e continuar caminhando em direção a Deus. E esse arrependimento verdadeiro é quando você evita a falhar. Não que você não vai mais falhar. Nós temos que entender isso. Aceitei a Cristo, agora nunca mais eu vou pecar, nunca mais vou falhar. Não, você vai falhar. Mas você tem que entender que você tem que caminhar para não falhar. E quando você falhar, você tem um Deus que você pode clamar. Quando é o coração verdadeiro. O primeiro exemplo da pessoa que não houve um arrependimento verdadeiro está lá no início da palavra de Deus, com Caim e Abel. Os dois levaram ofertas a Cristo. E qual foi a oferta que Deus se agradou? A oferta de Abel. Não foi porque talvez era melhor, foi porque Deus conhecia o coração. Não adianta você chegar aqui, né? Eu quero dar a melhor oferta para que as pessoas vejam. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você dê o teu coração. Quando teve a oferta que aquela viúva, né, deu o que ela tinha, suas moedinhas, né? Os fariseus ficavam olhando para ver quem depositava, para poder ser gloriados, dizendo, olha, eu dei a melhor oferta. E o que Jesus fala? Quem deu a melhor foi aquela. Ela deu tudo o que ela tinha. Porque ela abriu mão. Mas era tão pouco, mas era o que ela tinha. E muitas vezes, amado, nós queremos dar, parece o melhor para que os outros vejam, esquecendo que Deus vê todas as coisas. E Ele conhece a intenção do nosso coração. O arrependimento, ele gera uma motivação. Ele gera algo especial. Qual é a motivação da tua vida hoje? Você já parou para pensar? O que tem motivado você a viver uma vida com Cristo? O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 17, versículo 30, ele diz: porque todos nós somos pecadores. Então a motivação tem que ser essa, o reconhecimento que você é pecador. Ele diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância. O que é ignorância? Quando você não conhecia. Então ele está falando que Deus não tem para a tua ignorância, Ele não leva em conta. Anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muitas pessoas conhecem a verdade, se arrependem dos seus pecados, mas não deixam Deus agir.
até confessa. Nós vimos os exemplos bíblicos aqui, as pessoas confessando o pecado, mas cada um com um sentimento. Eu estou confessando porque eu estou com medo. E quantas pessoas a gente vê que tem medo, né? O tempo começa a escurecer, né? Começa a trovejar, a pessoa confessa até o que não fez a Deus, pedindo perdão, de medo que acabe o mundo. Quantas vezes as pessoas acham, mas depois passou, volta às mesmas práticas, esperando um novo temporal para poder novamente pedir perdão. O arrependimento, ele é todo dia, é todo dia, porque é um crescimento gradativo. Confessais os vossos pecados, é confessar para que haja arrependimento, sabendo que o pecado que você vai praticar, Deus já pagou por ele na cruz. Por isso que eu sempre digo, será que vale a pena você pecar? Lembrando de todo o sofrimento de Cristo lá na cruz, não só na cruz, que a cruz foi o final de todas as coisas, mas o sofrimento de Cristo na perseguição, onde foi açoitado, onde foi colocado uma coroa de espinho, onde ele foi cuspido por pessoas, onde ele passou toda aquela peregrinação, aquele sofrimento de Jesus no Getsemane, onde ele chega a suar sangue. Será que vale a pena você pecar por alguém que pagou pelo pecado que você ainda vai cometer? Então todo o sacrifício, todas aquelas chibatadas, foi por causa dos nossos pecados. Não adianta simplesmente confessar, tem que haver um arrependimento profundo. Nós temos que buscar estar cada vez mais próximo do nosso Criador. Temos que buscar viver uma vida de excelência. Nós devemos admitir que não é algo que nós precisamos fazer apenas uma vez. Nós sabemos que aceitamos a Cristo, somos salvos, sim. Somos salvos, mas temos que viver uma conduta. É um processo. A salvação ela é um processo gradual. Primeiramente você aceita. Depois você precisa estar sendo santificado dia após dia. A santificação é a nossa responsabilidade. A salvação é um presente de Deus. Você aceitou a Cristo, você é salvo. A santificação é todo dia. É isso que gera arrependimento. Eu estou sendo santificado para um dia eu ser glorificado com Cristo. Que é o supra-sumo, é a essência do cristão, é ser glorificado com Cristo. Se não for no arrebatamento, será no momento oportuno que Deus nos chamar. O processo gradativo da salvação. Aceitação. Eu aceitei, eu recebo uma marca. A palavra de Deus é clara. Eu recebo o Espírito Santo de Deus como penhor. É o que me confronta todos os dias. Então, amado Espírito Santo de Deus, você recebe no momento que você aceita Cristo. Ele vai fazer com que você seja santificado em todo o tempo. Porque Ele está trazendo as claras para você, todas as falhas, para que você possa se arrepender para o momento oportuno da glorificação. Se você entende dessa forma, você está caminhando com pés firmes para a eternidade, para essa nova pátria que Deus tem preparado para você. Então lembre, confessar não significa se arrepender. Que no momento da pressão, muitas vezes você confessa até que você não fez. Ou talvez por remorso. Para ter um verdadeiro arrependimento, é mudar de estilo de vida. E somente em Cristo há essa mudança. Não há mudança, por exemplo, de homens, porque homens falham. Não adianta você dizer como desculpa depois, mas eu gostava tanto daquele pastor, e aquele pastor, ele me envergonhou porque ele falhou. Sim, ele pode falhar. Mas tu tem que se espelhar no supremo pastor que é Jesus Cristo, que jamais falhou. E esse não vai deixar espaço para que você possa se arrepender e dizer, ele fez errado. O homem pode errar. Por isso que o nosso foco tem que estar em Cristo. Você não está na igreja porque você gosta do pastor. Porque você tem as amizades. Você está na igreja porque Cristo mandou você congregar.
É isso que nós temos que entender. Então, amados, esteja firme em Cristo, porque Ele fala: arrependam-se. Haja uma mudança de vida, haja uma mudança de caráter. Só assim você vai ser vencedor. Abaixa a sua cabeça, eu quero orar. Quero orar com você nesse momento, pedindo que o Espírito Santo de Deus possa fazer com que você entenda que você não pode apenas ser uma confissão pela metade, você não pode ter uma confissão planejada ou elaborada, você não pode ter uma confissão hipócrita ou uma confissão de terror. Você tem que ter uma confissão de transformação. Aqueles que confessam seus pecados e vivem essa mudança de vida, com certeza, Deus está presente na sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Te agradeço mais uma vez pelo privilégio que nos concede de ter dado a tua vida como exemplo para cada um de nós. Eu sei, Senhor, que todos ou todas as maldades que tu enfrentou foi por causa dos nossos pecados, levando sobre si, levando, Senhor, sobre si toda essa agonia. Então, ó Pai, nós temos que aprender a viver uma vida irrepreensível no Senhor. O padrão de qualidade de Deus é um padrão de excelência, é um padrão de transformação, de mudança. Deus tem preparado o melhor para nós, e nós temos que viver esse melhor de Deus em todo o tempo. Mas o melhor de Deus não é o que nós podemos ter aqui na terra, mas sim a herança que prometida está na eternidade. Muitas pessoas estão buscando: o melhor de Deus ainda está por vir. Mas eu creio que o melhor de Deus, Ele já nos deu, foi a vida eterna. E nós ainda parece que queremos algo melhor do que isso. Não há nada melhor do que ter a certeza que um dia iremos morar com o nosso Pai. Sabemos, Senhor, que Tu tem cuidado de cada um de nós, tem nos dado força, tem revigorado as nossas forças. Continua, Pai, trabalhando no coração de cada pessoa, de cada indivíduo, de cada relacionamento, para que as pessoas entendam que não é simplesmente confessar, tem que ter mudança de vida. Muitas vezes nós confessamos para fugir da culpa, mas precisamos confessar para que haja arrependimento, e esse arrependimento gere algo profundo, algo que nos leve muito mais alto que a eternidade com o Pai. Senhor, continue abençoando cada irmão que está aqui nesta manhã, os demais que não puderam estar presente, talvez pela dificuldade de idades ou por algum outro motivo. Eu peço que Teu Santo Espírito continue trabalhando no coração de todos, traga paz, traga alegria para toda a humanidade. O que nós precisamos, Senhor, é de Deus na nossa vida e na nossa caminhada. Nada pode superar esse amor tão grande que foi dispensado por cada um de nós lá na cruz do Calvário. Por isso, Senhor, dai uma semana repleta de vitória para todos nós. Sabemos que a nossa luta não é contra pessoas, mas sim contra as potestades, as hostes celestiais que estão ao redor, tentando nos derrubar em todo o tempo. Mas que o Senhor tem nos revestido com Teu Santo Espírito e tem nos dado entendimento para repreender todo o mal. E com certeza, Senhor, teremos uma conduta irrepreensível perante o nosso Criador e perante toda a sociedade. Pois eu oro grato em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você. Que Deus continue fazendo resplandecer o seu brilho na tua face. Que você possa ter entendido que arrependimento é muito mais do que uma confissão de pecados. Que Deus continue conosco por todo o tempo. Amém.